Opa, e aí? Beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar aqui, né, sobre o meu review de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, né, minhas opiniões sobre o filme. Eu vou começar falando sem spoiler nenhum, então você pode ficar aí no começo do vídeo, né, eu vou até falar quando eu mudar pra spoiler, então se você não viu o filme ainda, você pode ficar tranquilo, eu vou falar tudo só baseando algumas coisas em trailers, mas nem isso eu vou falar também. Mas se você não viu o filme ainda, fica aí pela parte aí sem spoilers do começo e depois, quando chegar na parte de spoilers, você sai do vídeo e você volta quando você terminar, porque vai ter bastante informação que eu vou falar aqui na parte de spoiler. E, bom, eu recomendo muito você assistir esse filme e tirarem suas próprias conclusões, né, suas próprias opiniões, né, sobre esse filme, porque tem bastante gente que não vai gostar, tem bastante gente que vai gostar, eu gostei bastante, né, então vai ver o filme, tira suas próprias conclusões, não fica, tipo, achando que só existe uma opinião certa, né, de, tipo, você vê um review de alguma pessoa falando mal e, deve ser ruim, então eu não vou ver o filme, né, ou a minha opinião também, meu review falando que vai ser bom, as coisas vão ser boas, eu vou falar sobre algumas coisas que eu não gostei tanto do filme também, mas, tipo, não acha que a minha opinião, a opinião de outra pessoa aí que fez o review é a certa, né, a opinião certa, porque não existe opinião certa, é sua opinião, então vai ver o filme, cria sua própria opinião, seu próprio review, e aí você que sabe se você gosta ou não do filme, né, mas bom, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, como eu já disse, é um filme que eu gostei bastante, eu saí do filme tremendo de emoção, o filme é muito bom. Eu amei a direção do filme, né, o Sam Raimi, ele voltou pra fazer esse filme e eu acho que não tinha nenhuma outra pessoa, nenhum outro diretor que podia fazer esse filme melhor que ele. Na minha opinião, a direção do filme é uma das melhores coisas do filme inteiro, sabe, tipo, sem a direção do Sam Raimi, eu não acho que eu gostaria tanto que nem eu gostei. Esse filme tem diversos aspectos de terror de, né, estilo Sam Raimi, que ele já usa em Evil Dead, em outros filmes também, né, tipo assim, eu não diria que é um filme de terror, tipo, totalmente terror, tem cenas de terror, tem aspectos de terror, mas eu não diria que o filme inteiro é de terror. Mas as cenas de terror que realmente tem algumas que, tipo, são bem amedrontadoras e eu gostei bastante. Eu vou falar mais sobre elas também na parte com spoiler. É o primeiro filme da Marvel, do MCU, né, do UCM, que eu diria que realmente tem bastante cenas de terror mesmo, sabe? Bom, outra coisa que é bem estilo Sam Raimi mesmo, que eu amei desse filme, eu vi muita gente falando que não gostou tanto, mas pra mim eu amei bastante, a transição e composição das cenas. Tipo assim, tem bastante transição nesse filme que, tipo, é bem antiga, tipo, transição antiga, sabe? Tipo, de um fade, né, tipo, vai borrando e aí do nada aparece uma coisa, ou, tipo, fica tendo uma montagem de um monte de coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo. Tipo, na minha opinião, essa é uma das melhores coisas do filme. Eu gostei muito dessas transições, eu acho que, tipo, é uma coisa que a gente não vê tanto, é bem criativo, a gente não vê tanto mais hoje em dia, era mais coisa que a gente via mais antigamente, e eu acho que é uma coisa que é legal da gente ver, e eu acho que, tipo, o Sam Raimi, ele usou essas transições muito bem no filme. Tipo, eu entendo que não gostou tanto dessas transições, dessas composições, porque não é bem estilo do CM que a gente tem já, é um estilo novo, do Sam Raimi mesmo, então se você não conhece muito o estilo dele e tal, você pode acabar não gostando tanto, mas, pra mim, foi uma das melhores coisas do filme. Tipo, o jeito das câmeras, né, a composição de cena que ele usa, tipo, a câmera mexendo pra todo lado, virando, tal, o jeito que ele usa as câmeras, eu amei, tipo, você consegue assistir uma cena e falar, tipo, o Sam Raimi que dirigiu isso daqui, sabe? Tipo, dá pra perceber que ele teve bastante, tipo, liberdade criativa no filme, ele conseguiu fazer o que ele queria e é a visão dele, sabe? Mesmo muita gente achando que, tipo, o filme é bem curto, tal, o filme do Sam Raimi, o Sam Raimi parece que não gosta muito de filme longo, ele mesmo falou em entrevista aí, que se eu não me engano, que, tipo, ele queria que o filme fosse o mais curto possível, então, tipo, não fala que, tipo, a Marvel que falou, tipo, vai cortar, a Marvel que cortou tudo, não, foi o Sam Raimi, foi o diretor, então se você quiser reclamar, reclama com ele, mas eu gostei, eu acho que o corte do filme, né, o tamanho do filme, eu acho que foi uma duração boa. Claro, tem algumas cenas que eu acho que seriam boas se a gente tivesse, tipo, mais coisa, mais desenvolvimento em alguns personagens. Eu gostaria que tivesse isso, mas, tipo, não teve nenhum ponto no filme que eu fiquei, tipo, essa cena não devia estar no filme. Ou, tipo, que eu fiquei, tipo, tô entediado, sabe? Essa cena tá chata. Não teve nenhuma cena assim. Teve algumas cenas que estão um pouco mais rápidas que o normal, tipo, um pouco mais apressado, mas faz sentido pro roteiro. Eu não acho que teve, de novo, nenhuma cena que eu fiquei, tipo, sério, acabou rápido assim? Ou sério, tá demorando tanto assim, sabe? Eu acho que foi, tipo, o tempo perfeito pro filme. Eu não consigo imaginar o que eu colocaria, adicionaria de tempo, sabe? Eu consigo pensar em algumas cenas que poderia desenvolver personagem talvez um pouco melhor, mas a gente com certeza vai ver mais sobre alguns personagens mais pra frente, então, tipo, eu não tenho muito problema do jeito que foi aqui. Outra coisa que eu vi bastante gente falando que não gostou tanto do filme é o diálogo, né? O diálogo clichê, tosco. Eu gostei, porque, de novo, é estilo Sam Raimi. Você assiste qualquer filme do Homem-Aranha antigo, do Tobey Maguire, tem um diálogo clichê, e faz parte da cinematografia do Sam Raimi, faz parte da direção que ele quer ter do filme. E, tipo, não teve nenhuma
fala, pra falar a verdade, que eu fiquei tipo... Tem algumas que são um pouco clichê mesmo, ainda mais, tipo, mais pro final do filme. Eu não vou falar com detalhe, mas tem algumas que são... Mas, eu não tive nenhum problema com isso. Eu acho que, de novo, só adiciona pro charme do filme. O charme do Sam Raimi, que ele já traz desde os filmes do Tobey Maguire. Mas, enfim, sem falar aqui sobre o Sam Raimi, porque eu já falei bastante aqui, né? De novo, gostei da direção dele do filme. Mas a gente tem que ir pra algum outro assunto, porque, né? Eu podia ficar falando aqui horas sobre o Sam Raimi, sobre a direção dele, mas a gente tem que passar pra uma outra coisa, né? Então, eu gostaria de falar sobre o Doutor Estranho, né? O nome dele tá no título. O filme dele... O filme é dele e da Wanda também, tá? Não é só do Doutor Estranho. Então, quando você for assistir o filme, já fica com isso na cabeça. Não é só do Doutor Estranho, também é da Wanda. Mas uma coisa que eu gostei bastante do Doutor Estranho nesse filme é o uso de magias novas que ele tem, né? O Doutor Estranho, ele usa bastante magia nova nesse filme, tipo, coisa que a gente nunca tinha visto antes. E eu acho que é isso que tava faltando também no primeiro filme do Doutor Estranho, sabe? Mas só que faz sentido, o primeiro filme foi meio que, tipo, ele não era tão habilidoso com magias, ele não sabia tantos feitiços. Faz sentido ele saber aqueles spells, né? Aqueles feitiços no primeiro filme e, né, a gente vê um pouco mais de feitiços novos em Guerra Infinita contra o Thanos. Mas nesse filme a gente vê muito mais feitiço. E eu amei isso, porque tipo, o Doutor Estranho nos quadrinhos ele tem bastante feitiço doideira mesmo, e esse daqui tem muitos. Então eu vou falar um pouco mais com mais detalhe também na parte spoiler, mas eu gostei bastante disso nesse filme. Foi com certeza um destaque do Doutor Estranho, sabe? Ele fazer esses feitiços novos, tem uma batalha no filme que é muito criativa, tem a melhor cena no filme, na minha opinião, é bem criativa, é uma batalha do Doutor Estranho. Eu não vou falar exatamente o que acontece nessa batalha, nem contra quem é essa batalha, mas na minha opinião é uma batalha bem criativa com um uso de feitiços novos que a gente nunca tinha visto antes no CM. Daí, bom, Benedict Cumberbatch, né, o ator do Doutor Estranho, ele trouxe muito pra esse papel, mais ainda do que a gente já tinha visto antes, né, a gente ainda mais com a adição de variantes, né, de Doutor Estranho que a gente tem nesse filme. Isso não é spoiler, tá nos trailers, mas a atuação dele pra cada variante é muito boa, o jeito que ele tá atuando, tipo, enquanto ele tá indo nessa jornada no filme é muito boa. Eu acho que esse filme aqui com certeza é a melhor atuação do Benedict Cumberbatch no CM até agora, e eu amei tudo que ele faz sentido todas as escolhas que ele faz nesse filme, e eu gostei bastante. Agora eu quero falar também sobre o arco de desenvolvimento dele nesse filme, porque eu vi bastante gente falando até no Twitter, em alguns lugares, que tipo, ele não tem muito um arco. Eu diria que ele tem, né? É um arco que começou lá, eu diria que em Guerra Infinita até, e é bem explorado até agora, Guerra Infinita Ultimato, e é bem explorado nesse filme, e a gente tem um arco, um desenvolvimento no personagem aqui dele mais pro final do filme, né? E a gente também tem um outro arco nele ali também, nesse personagem, que acaba desenvolvendo também mais ainda, baseado em algumas coisas que acontecem no primeiro Doutor Estranho, e eu vou falar um pouco mais também, com mais detalhe de novo. Tudo que eu tô falando aqui, nessa parte sem spoiler, eu vou falar com mais detalhe na parte com spoiler, então fica tranquilo se eu não tô sendo muito claro em algumas coisas, porque aqui eu tô falando de novo sem nenhum spoiler, eu não quero falar nada sobre o filme, até coisa de trailer eu tô tentando não falar, né? Eu falei sobre as variantes, mas eu tô tentando não falar nem de trailer aqui. Mas de novo, eu gostei bastante desse desenvolvimento dele nesse filme, a gente aprende um pouco mais também sobre a história dele no passado, e eu gostei bastante disso daí, né? E claro, o final me deixa bem curioso também pra ver o que a gente vai ver depois dele, né? Qual o próximo projeto dele, Doutor Estranho 3 ou algum outro projeto, então eu tô bem curioso pra ver aonde que a gente vai ir depois desse filme, né? Mas então, bora falar aqui então sobre a próxima protagonista desse filme, né? Que é a próxima principal protagonista desse filme, que é a Wanda, Feiticeira Escarlate. Ela tá bem mais poderosa que qualquer coisa que a gente viu, qualquer filme, qualquer série que a gente viu ela tá muito mais poderosa aqui nesse filme. Eu amei o personagem dela nesse filme, eu fiquei, tipo, torcendo pra ela em algumas cenas ali, e eu gostei bastante do uso do personagem dela aqui. É um pouco difícil falar sobre ela sem spoiler, mas eu gostei bastante da atuação da Elizabeth Olsen também, foi muito incrível em algumas cenas. Eu também acho que, tipo, a atuação dela aqui com o WandaVision, tipo, eu não sei, a atuação dela aqui é perfeita, mas o WandaVision também é muito boa, então eu não sei qual que eu diria que é melhor, mas a atuação dela aqui também é muito boa, merece um Oscar, eu diria. Muito provavelmente não vai vencer um Oscar, mas eu consigo ver ela sendo nomeada pra um Oscar depois desse filme, sabe? E claro, eu diria que pra você ver esse filme, você precisa ver o WandaVision. Se você não ver o WandaVision, você não vai entender algumas coisas do filme. Claro, ele explica algumas coisas, se você não viu, mas pra você ter a experiência completa e entender tudo, eu diria que você tem que ver o WandaVision, a série inteira, do primeiro episódio até o 9º, eu acho. São 9 episódios, eu acho. Então eu diria pra você ver isso. Eu diria também pra você ver What If, se você puder, se você tiver tempo, mas não é necessário. Eu diria pra você ver, tipo, se for pra ver What If, ver os primeiros 5 episódios, 5, 6 episódios. Mas não é tão necessário que nem o WandaVision. O WandaVision é completamente necessário pra você entender o arco do personagem, o desenvolvimento dela e entender a motivação dela pra algumas coisas. Então,
assiste WandaVision antes de ver esse filme. Eu fiz reação de WandaVision aqui no meu canal, eu recomendo vocês checarem, né? Foi o meu primeiro vídeo do canal, eu acho, aqui, tipo, de reação que eu fiz foi WandaVision. Então, tava meio zoado, a edição tava meio zoada, a câmera tava meio zoada, mas eu recomendo vocês verem também, ainda mais se vocês não viram WandaVision, vai ver pelo menos meus reactions, que você vai conseguir entender um pouco melhor, né? Mas eu amei a Wanda e esse filme com certeza mostrou quão poderosa ela realmente é, o personagem dela. É uma coisa que, tipo, eu tava esperando desde a introdução dela em Era de Ultron, e a gente finalmente viu o quão poderosa ela realmente é aqui. E eu não sei, eu tô muito curioso e ansioso pra ver mais dela no futuro do CM. Bom, eu também quero falar aqui nessa parte sem spoiler, eu sei que é um pouco de spoiler se você não viu o trailer, mas eu quero falar um pouco sobre a América Chaves, que é um personagem novo, uma introdução dela no CM, né? Ela é um personagem dos quadrinhos, que é bem interessante também nos quadrinhos, e aqui eu acho que eles fizeram justiça pro nome dela, né? Pro personagem dela, eu acho que, tipo, ela tá muito boa aqui, né? A Xochitl Gomes, que é a atriz que faz a América Chaves, também fez um ótimo trabalho aqui. Ela tem um dos poderes mais interessantes do CM que a gente viu até agora, que com certeza vai ser usado mais pra frente também. Se você não sabe os poderes dela, eu não vou falar aqui pra você meio que ser surpreendido no filme, mas de novo, eu tô bem curioso com ela, eu tô bem curioso com todos os personagens, mas mais ainda com ela de ver qual projeto que ela vai aparecer, ainda mais com o final do filme, né, que eu não vou falar aqui, mas eu quero ver o futuro dela no CM, porque tem bastante coisa interessante que pode acontecer com o personagem dela, né, se você conhece ela nos quadrinhos, você sabe algumas coisas que podem acontecer. Mas eu amei a introdução dela, eu gostei bastante do personagem e, de novo, quero ver mais dela no futuro. Bom, agora eu quero falar sobre o vilão do filme. Não posso falar muita coisa, porque qualquer coisinha que eu falar vai ser spoiler, mas eu gostei muito. O vilão é extremamente poderoso. Eu acho que foi perfeito pro Sam Raimi, sabe? A direção que o Sam Raimi tomou com esse vilão foi perfeito. E eu amei todas as cenas que teve com esse vilão. De novo, se você já viu o filme, você sabe por que eu tô falando esse vilão e não o nome do personagem, mas vai ver o filme sem nenhum spoiler se você conseguir, por favor. Vê o filme sem nenhum spoiler se você conseguir, tipo, não vai procurar spoiler. Se você não viu o filme ainda e não tomou spoiler com nada, não assiste a minha reação, meu review com spoiler, porque, tipo, tem bastante surpresa nesse filme, e eu acho que esse é um filme que eu gostaria de ir sem saber nada, sabe? Sem saber de nada mesmo do filme, nem de quem é o vilão. Então se você conseguir, claro, você já pode ter tomado spoiler de algumas coisas, porque, tipo, tava na internet inteira quando saiu, né, na primeira semana, até antes de sair o filme, mas se você ainda não tomou, e você quer ver o filme pela primeira vez, experienciando tudo, sendo surpreso, por favor, vai ver o filme agora, porque vai ficar um pouco difícil você acabar vendo algumas coisas. A Marvel vai acabar postando alguns spoilers também daqui a pouco em alguns TV spots. Então vai ver o filme o mais rápido possível. Eu realmente recomendo você não saber de muita coisa antes de ver esse filme. Mas só é isso, né? Eu acho que pra essa parte aqui, sem spoiler do filme, né? Meu review sem spoiler, eu acho que não tem muito mais que eu posso falar sem dar muito spoiler. A única coisa que eu vou falar é vai ver o filme. Por favor, veja o filme e tire suas próprias conclusões depois. Mas como eu já falei, eu amei bastante o filme, gostei bastante. Não é meu filme favorito, mas eu acho que tá lá em cima, lá no topo dos meus filmes favoritos. Eu já vi o filme 2 vezes, eu fiz questão de ver o filme 2 vezes antes de fazer esse review, porque eu queria prestar atenção mais em alguns detalhes, ter algumas perguntas mais respondidas pra mim que eu tinha sobre o filme antes. Então agora que eu vi tudo, agora eu posso fazer esse review, vou fazer o review com spoiler também. E a segunda vez que eu assisti o filme eu vou falar, eu gostei mais ainda. Tipo, eu diria que se eu tivesse que dar uma nota, na primeira vez que eu vi o filme, eu diria que eu daria um 8,5 de 10. Só que agora eu tô mais pra um 9 de 10, sabe? Eu realmente amei mais o filme, porque eu acho que eu já sabia tudo que ia acontecer, e eu consegui prestar atenção em tudo. A minha sala também não tava tão hypada que nem a primeira vez que eu assisti, não tava tendo gente gritando, então eu consegui escutar o diálogo melhor. Mas eu diria que tá mais agora pra um 9 de 10 do que um 8,5 de 10. De novo, amei muito o filme, e eu acho que a gente pode então começar aqui a parte com spoilers. Eu já vou dizer que essa parte vai ser muito longa. Eu passei dias pensando em respostas para algumas coisas que eu tinha, dias pesquisando coisas sobre os quadrinhos que eu podia responder pra vocês aqui. Eu passei dias vendo coisas, então, tipo, por isso que demorou pra fazer eu postar nenhum vídeo esses dias e pra eu fazer esse review. Eu falei que ia postar no sábado, depois eu falei que ia postar na segunda. Eu só tô postando agora porque realmente eu fiquei fazendo pesquisas. E claro, também tinha algumas coisas pessoais acontecendo na minha vida, então eu não consegui gravar por causa disso também. Mas eu também tava fazendo bastante pesquisa, então vai ser bem detalhado as coisas que eu vou falar aqui com spoiler. Então, se você já viu o filme e quer entender algumas coisas, fica aqui até o final do vídeo, porque tem bastante coisa que eu quero falar. Vai pegar aí um refrigerante, um salgadinho, alguma coisa, senta aí, porque vai ser longa essa parte aqui. Mas beleza, bora então começar o spoiler. Você está sendo avisado, se você não viu o filme, sai agora, porque vai ter spoiler em 3, 2, 1.
Eu amei a Wanda como vilã. A Wanda como vilã é incrível, eu não tava esperando que ela ia fazer as coisas que ela fez aqui nesse filme. Ela explodindo a cabeça do Raio Negro, meu Deus do céu, eu não tava esperando, foi a melhor cena do filme, meu Deus do céu, não foi a melhor, mas foi uma das melhores, ai meu Deus. Tem muita coisa que eu posso falar sobre a Wanda nesse filme. Primeiro de tudo, não é a Wanda nesse filme, né? A gente não pode chamar a Wanda de Wanda nesse filme, porque é a Feiticeira Escarlate sendo corrompida pelo Darkhold, que a gente viu que ela estava estudando já no final de WandaVision por pelo menos um ano. A gente tem que lembrar disso daí. Ela tá estudando o Darkhold, sendo corrompida pelo Darkhold já há um ano, né? Por que é um ano? Porque o WandaVision final, aquela pós-crédito de WandaVision foi provavelmente logo depois de Westview, e o Westview foi, acho que algumas semanas ou tipo 2 meses no máximo depois de Ultimato, não tô lembrando agora. Mas esse filme se passa um ano pelo menos depois, porque Homem-Aranha se passa em dezembro, né? Homem-Aranha No Way Home se passa em dezembro do ano depois de Endgame, e esse filme se passa depois ainda de dezembro. Então, pelo menos mais de um ano que a Wanda estuda, né, tá sendo corrompida pelo Darkhold. A gente tem que lembrar disso, porque não é mais a Wanda que tá ali. Até o Doutor Estranho mesmo fala que não é ela. Ele fala que o Darkhold toma o controle total dela, e é assim que eu acho que eles vão acabar meio que tendo um arco de redenção dela, né, que a gente vai ter no futuro. De novo, já vou falar também aqui, ela não morreu no fim. Se você acha que ela não morreu no fim. Pode ficar tranquilo, ela não morreu, a gente vai ver mais dela. Com certeza ela vai ter um arco redentivo, algum arco que ela vai se redimir, então pode ficar tranquilo. Mas eu quero falar sobre, né, quão assustadora a Wanda era nesse filme, quão poderosa e assustadora ela era. Sabe, aquela cena que ela tava andando, né, parabéns pra Elizabeth Olsen por fazer essa cena, atuar nessa cena. Ela correndo atrás do Doutor Estranho, Chaves e a Palmer, lá no lugar lá no Baxter Foundation, né? Que eles estavam fugindo da Wanda lá no lugar dos Illuminatis. Que ela tá correndo atrás dele, aquela perseguição dela mancando, parecendo um zumbi, né? Com óleo, sangue, não sei. Era sangue e óleo, eu acho. Era uma junção dos dois, porque tava bem vermelho. Mas, enfim. Aquela cena dela correndo atrás, mancando, o jeito que ela tava agindo, parecia realmente um zumbi. A atuação naquela cena foi bem assustadora. E a Wanda é bem assustadora, sabe? Toda cena que ela tá ali, você fica com medo do que ela vai fazer, porque a gente sabe que ela é bem poderosa desde sei lá, Guerra Infinita não, mas Guerra Infinita sim, porque ela destruiu o Visão lá, a joia do Visão, e ela tava segurando o Thanos com uma mão só, o Thanos com todas as joias. Ele tava andando pra frente, mas tipo, ela tava segurando ele. E, tipo, em Ultimato a gente vê ela levantando Thanos, então ali a gente já tinha um pouco um sabor do poder dela, mas WandaVision e esse filme, tipo, mostrou quão poderosa a Wanda realmente é, e eu amei isso, porque, tipo, ela realmente é desse jeito nos quadrinhos, sabe? Ela só pra vocês saberem, eu não sei se vocês sabem nos quadrinhos, mas com uma fala, ela fala, sem mais mutantes, os mutantes param de existir. Só pra vocês verem quão poderosa a Wanda é nos quadrinhos. Uma fala, sem mutantes param de existir da realidade. E ela claramente a Vingadora, né, e um dos personagens mais fortes que a gente teve até agora no UCM. A gente viu os Illuminatis que não conseguiram nem, tipo, parar ela por 2 minutos, eu acho. A gente viu que ela realmente é muito forte. Claro, os Illuminatis não estavam muito preparados pra ela. Eu vou falar mais sobre isso daí também, porque eu vi que muita gente acha que é, tipo, um furo no roteiro, ou um roteiro mal escrito. Não é. Eu vou explicar o porquê que eles estavam daquele jeito mais pra frente, mas, tipo, só naquela parte, a cena dela matando os Illuminatis, eu acho que foi inteligente demais o jeito que eles fizeram, porque pra mostrar quão poderosa ela realmente é, lutando contra um dos heróis mais poderosos que existem no universo da Marvel, e acabando com eles em minutos, foi muito bom e foi muito inteligente de novo, porque eles usaram personagens de outro universo. Então, tipo, esses personagens, eles vão com certeza aparecer mais pra frente também. Eu não tenho a menor dúvida que a gente vai ver o Xavier, o Raio Negro. Claro, eu não acho que a gente vai ver a Maria como Capitã Carter, Capitã Marvel, ou nem a Capitã Carter. Mas a gente com certeza vai ver, tipo, o Reed Richards, a gente vai ver o Raio Negro, a gente vai ver o Xavier. Então, fica tranquilo. Nesse filme, a gente precisava deles aqui pra morrerem. A gente precisava mostrar quão poderosa ela realmente é, pra matar eles em minutos. Conseguir, né, tipo, ir contra o Xavier na própria mente dela. Isso foi muito incrível e eu amei isso daí, tipo, sabe? Eu sei que muita gente não vai gostar muito dessa cena dos Illuminati, mas foi uma das coisas que eu mais gostei do filme também. Tipo, quão fácil ela matou os Illuminatis foi muito bom. Mas enfim, eu vi bastante gente também falando, né, sobre a motivação dela, que não é tão boa. Eu acho que a motivação dela tava perfeitamente boa, porque
Né, a primeira motivação é Darkhold, que nem eu já disse, ela tá sendo corrompida por 1 ano pelo Darkhold, então não é mais a Wanda. Tudo que ela queria, todos os desejos dela estão sendo corrompidos, Darkhold tá fazendo ela ir atrás desses desejos sem nem, tipo, pensar em nenhuma consequência que vai ter, sabe? E essa é a motivação principal, mas claro, ela tá indo atrás dos filhos dela, de um outro universo, porque ela não consegue ir pra aquele universo, ela precisa das chaves pra isso, então por isso que ela tá indo atrás da América Chaves no filme inteiro. Como eu já disse, o Darkhold tá corrompendo, então ela tá fazendo ela ir atrás desse desejo dela, sem ela pensar em nenhuma consequência, sem nada. E por isso que a gente vê ela matando muita gente, a gente até vê ela falando, tipo, até agora eu fui razoável, né? Eu tô sendo razoável com vocês. Eu gostei bastante disso daí. Mas a gente ainda assim consegue ver que a Wanda mesmo parece que ela não quer, sabe? Ela ainda tem alguma coisa deixando ela um pouco pra trás. Porque nas cenas que o Wong ele pergunta o que vai acontecer com a mãe deles, sabe? Com a mãe quando você chegar no universo deles, o que vai acontecer com a mãe deles? E aí ela fica sem palavras, sabe? Ela não sabe o que responder. Porque ali ela meio que... Ela sabe que ela vai ter que matar a mãe deles de algum jeito. Ela vai ou matar ou levar pra um outro universo, alguma coisa assim. Mas ela, tipo... Ela de algum jeito sabe que é um pouco errado o que ela tá fazendo, mas o Darkhold meio que tá fazendo ela não pensar nisso, sabe? Tá fazendo, tipo, ela... Só pensar que, tipo, eu vou ser feliz quando eu chegar nos meus filhos. E muita gente pergunta por que ela não tá fazendo isso com o Visão, mas ela já fez as pazes com a morte do Visão em WandaVision. A gente já viu isso. Ela já fez as pazes com a morte do Visão. Só que os filhos dela ainda estão por aí. Ela ainda escutou, né? O Darkhold fez ela escutar eles em perigo. Então pra ela, tipo, deve existir algum jeito de ter o filho dela, sabe? Mas, tipo, o Visão, eu consigo entender porque ela não tá indo atrás do Visão, porque ela já fez as pazes com a morte dele, né? Os filhos, ela ainda não chegou a ver isso, porque, tipo, ela nem conseguiu passar muito tempo com eles. Então, por isso que ela quer ter mais tempo. Mas, de novo, tudo isso aí é por causa do Darkhold, sabe? Tudo que ela tá fazendo é por causa do Darkhold. Né? Aquela cena que ela fala, mas por que você só não pede pra América levar vocês? Tipo, eu preciso do poder dela, porque se meus filhos ficarem doentes, eu preciso da cura, né? Que talvez vai estar em outro multiverso. E, tipo, aquilo ali a gente vê que ela realmente tá doida e, tipo, não é ela. É só, tipo, Darkhold, tipo, fazendo ela querer tudo que ela quer, sabe? E sem nenhuma consequência. Mas o Visão, ela não tá indo atrás do Visão porque ela já teve as pazes com ele, né? E outra coisa que eu quero falar pra vocês aí, uma resposta que eu vi muita gente perguntando, mas cadê o Visão no universo dos Illuminatis? Cadê ele? Por que a gente não vê o Visão lá? Né? Quem que é o pai das crianças? Eu acho que o pai das crianças é uma pessoa aleatória. Eu não acho que o Visão existe naquele universo dos Illuminatis. Por quê? Porque o Ultron deu certo, o plano Ultron deu certo. O Visão, ele foi criado pra conter esse plano do Ultron que deu errado em Era de Ultron. O Visão não precisa ser criado nesse universo. O Ultron deu certo nesse universo. Então eu realmente não acho que existe um Visão nesse universo aí. Eu acho que talvez, sei lá, o pai dela é uma pessoa aleatória que a gente não viu que tá, tipo, ela se divorciou dele. Eu realmente acho que pode ser alguma coisa assim. Não tem muito mistério. Ele literalmente, provavelmente não existe. Porque não deve ter acontecido Era de Ultron nesse universo. Então é fácil essa resposta. Mas a última coisa que eu quero falar sobre a Wanda é... O que a gente vai ver agora ela? Porque ela não morreu. A gente, quando ela tava morrendo lá, os destroços estavam caindo em cima dela. A gente viu uma energia vermelha passando, né, saindo daqueles destroços. Ela não morreu. Ela tá viva, ela provavelmente usou essa energia pra se proteger ou pra sair dali. Tanto que logo depois daquela cena, logo depois da energia, a cena corta e a gente vai, né, pro Doutor Estranho e a Christine, eu acho, lá naquele outro universo. Então, tipo, ela não morreu. Só que agora a questão é... No que a gente vai ver ela, né? O próximo projeto. Qual que vai ser o próximo projeto que a gente vai ver a Wanda? Bom, eu acho bem possível da gente ver em Agatha, né? Eu vou falar um pouco mais pra frente também sobre isso, mas eu acho bem possível a gente ver ela na série da Agatha. Pra quem não sabe, tem uma série confirmada da Agatha, a Agatha House of Harkness, que vai lançar acho que ano que vem. Eu acho que a sinopse dessa série vai ser... a Agatha meio que mostrando como que ela pegou o Darkhold, porque a gente ainda não sabe isso daí, mostrando como que ela... Tudo que aconteceu até chegar em WandaVision, né, tudo que aconteceu até ela chegar naquela cena também do flashback da Agatha em WandaVision, né, que mostra até a mãe dela, tipo, sacrificando ela, então eu acho que a gente vai ver tudo que aconteceu naquela cena, antes daquela cena e até chegar em WandaVision. Eu acho que a gente vai ver tudo isso daí e no final, né, no pós-crédito dessa série, eu acho que a Wanda vai chegar pra pedir ajuda pra Agatha. Claro, você pode falar também que a Wanda, ela ou morreu, ou alguma coisa aconteceu, e por isso que a Agatha, ela saiu desse controle do feitiço da Wanda no final de WandaVision. Pode ser por causa disso também. Mas eu acho que a Wanda vai aparecer em House of Harkness. Mas o que eu acho que vai acontecer depois da série House of Harkness vai ser um filme da Wanda, um projeto solo da Wanda, do Feiticeiro Escarlate, né? Porque a gente tem muitos rumores de que vai ter um filme da Wanda, um projeto solo dela. Então eu acho que a gente vai ter isso daí, né? E esse filme
planta algumas dicas, algumas sementes aqui que a gente provavelmente vai ver no futuro, né? O filme fala sobre o Chthon, né? Que ele é o escritor do Darkhold e o criador daquele castelo. Eles falam sobre isso nesse filme, e ele também existe nos quadrinhos. Ele é a mesma coisa que ele fez o Darkhold, e ele que também deu poder pra Wanda. A gente ainda não sabe como a Wanda tem poder, né? A gente viu uma WandaVision que ela já tinha poder desde criança, mas a gente não sabe como, a gente não sabe se ela é mutante, o que aconteceu. Então, pode ser que o Chthon que deu, né, o Chthon, não sei como fala o nome dele, mas acho que é Chthon, a gente não sabe se foi ele que deu os poderes, então a gente pode ver isso mais no filme solo dela, ainda mais que ele foi mencionado aqui. E a gente tem que lembrar que a Wanda destruiu o castelo do Darkhold, que destrói todos os Darkholds de todo o universo. O Chthon não tá feliz com isso, ele vai querer uma vingança contra a Wanda, ou contra a Feiticeira Escarlate, com certeza. Pode ficar tranquilo, a gente vai ver o Chthon mais pra frente, a gente vai ver a Wanda mais pra frente, a gente vai ver esse conflito. Eles podiam ter só falado, é aqui que o Darkhold foi feito, mas eles falaram o nome Chthon no filme, o Wong falou, o Chthon que fez as escrituras do castelo aqui. Então a gente vai ver ele mais pra frente, pode ficar tranquilo. E nesse castelo que eles estavam, o castelo do Darkhold, ele existe nos quadrinhos também, né, Mount Wundagore, que também é igualzinho, no filme também é exatamente igual. E o que é interessante nos quadrinhos, a Wanda e o Pietro, eles nasceram nesse castelo, né, e eles foram cuidados pela Bova, que é tipo uma vaca sobrenatural aí, que cuidou eles. A gente tem uma referência sobre essa vaca, sobre Bova, em WandaVision, tem uma placa no fundo enquanto eles estavam no mercado. Numa abertura, a gente tem no fundo escrito Bova, Milk, alguma coisa assim. Então, tem uma referência a Bova, pode ser só uma referência, mas pode ser que também tem mais coisa, e pode ser que a gente vai aprender que, tipo, a Wanda não é realmente filha do Oleg e da Irena, os pais deles que mostraram lá em WandaVision. Pode ser que vai ser revelado que ela é filha do Magneto, talvez, não sei, ou filho de alguma outra coisa, um filho sobrenatural, que a gente pode descobrir mais pra frente, e que eles foram adotados pelos pais que a gente viu em WandaVision. Pode ser isso. Não tem nenhuma coisa em WandaVision que fala que, tipo, eles realmente são os pais biológicos dos dois. Não tem. A gente pode aprender que o Pietro e a Wanda, eles realmente são filhos do Magneto do UCM. Que, né, nos quadrinhos e também nos filmes do X-Men, é o caso, né? Ele é o pai dos dois. Então, nesse filme da Wanda, eu acho que quando a gente for ter esse filme, os X-Men já vão estar no CM, porque esse filme vai demorar pra gente ter esse filme ainda. E os X-Men, eles vão estar chegando no CM em breve. Então eu acho que não é uma coisa tão, né? Não é uma teoria tão exagerada, né? Eu não acho que é uma teoria que é extremamente exagerada, porque é possível, ainda mais baseado nas referências que a gente tem, né? Eu acho que existe uma chance. Mas enfim, eu acho que eu já falei bastante sobre a Wanda aqui, né? Sobre a Feiticeira Escarlate nesse filme. Eu amei ela, eu amei o quão assustadora e poderosa ela tava nesse filme. E eu acho que agora a gente pode começar a falar sobre o Doutor Estranho, né? Uma coisa que eu gostei de ver do Doutor Estranho é que a maioria das variantes dele são, tipo, não sei se do mal, mas elas são corrompidas de algum jeito. E elas sempre são meio que arrogantes, sabe? Eu gostei bastante de ver isso daí nesse filme, né? Pelo menos as variantes que ele acabou se encontrando, né? A gente vê no começo, logo no começo, a variante lá do Defensor, né? O Estranho Defensor roubando o poder da Wanda, falando é a única maneira, que é uma palavra que a gente já escuta desde Guerra Infinita, e a gente escutou muito nesse filme, né? Tipo, é o único jeito, é a única maneira, eu não sei como que é em português. It's the only way. E isso liga muito com o arco dele nesse filme, porque o arco dele é descobrindo que sim, existe uma maneira, ele não precisa ser a pessoa que vai sacrificar outros pra isso, ele tem que ter confiança nas outras pessoas, e é isso que ele aprende no final do filme, né? Nesse filme a gente tem esse desenvolvimento com ele, onde ele no final acaba falando, né, pra América Chaves que, né, tipo, existe outra maneira, você consegue usar o seu poder, você já anda usando o poder desde o começo do filme, sabe, tipo, ajudando a gente, você sempre leva a gente pro universo que a gente precisa ir, então eu gostei que ele acaba, tipo, confiando em outra pessoa, e é meio que esse é o arco que começou em Guerra Infinita, com ele, né, descobrindo que não existe outra maneira. Eu acho que existia outra maneira, ainda mais existia, acho que uma maneira onde ele se sacrificava, tanto que ele não ficou surpreso quando ele viu a estátua lá do, né, falando que o Estranho Supremo matou o Thanos, ele até nem ficou surpreso, ele falou, viu, existem outros que são bons que nem eu. Então eu acho que existia um mundo que ele viu onde o Tony Stark não precisava morrer, mas ele morria e ele não queria esse mundo, ele não queria esse jeito, então ele acabou escolhendo um que menos pessoas morriam e acabou sendo o Tony Stark, né, tanto que a gente vê ele pensando nisso daí, logo no começo do filme, quando o Dr. West ele chega pra falar com ele lá no casamento da Cushine, ele fala, eu toda noite eu me pergunto se existia uma outra maneira,
e o Doutor Estranho ele fica parado pensando, né? Mas no final do filme ele finalmente acaba descobrindo que talvez existe outra maneira e ele só precisa confiar nas outras pessoas pra fazer essa maneira dar certo, né? E eu gostei disso aí. E a outra coisa desse arco do Doutor Estranho nesse filme, né? O desenvolvimento dele é com a Christine, né? Que a gente vê que ele ama a Christine lá no começo ele fala, né? Ele até mente que ele tá feliz, mesmo, né? Se ela tá feliz, ele tá feliz, mas ele não tá feliz. Tanto que até uma coisa que o Doutor Estranho Sinistro, né? Aquele Doutor Estranho lá com o Darkhold, ele fala pra ele, né? Que foi a mesma coisa que a Christine dele falou pra ele naquele universo, mas eles só mentiram pra ela, né? E meio que o arco dele, né, nessa questão da Christine foi que ele descobriu que os dois nunca vão ficar juntos, né? Em todo o universo que eles foram, os dois nunca ficaram juntos. Toda coisa que ele escutou, nenhum dos dois ficaram juntos. Então, ele acaba aceitando isso no final do filme, né? Mesmo tendo uma Christine de outro universo, né, que gosta dele ali no final, tanto que ele até fala, eu amo todas as Christines de todos os universos, né? Mas agora ele descobrindo que, tipo, ele nunca vai ficar com a Christine, agora abre o espaço pra Clea, né, que apareceu no final, na pós-crédito do filme, né, na primeira pós-crédito do filme. Pra quem não conhece, a Clea é a esposa do Doutor Estranho nos quadrinhos, né, esposa, e aí eles se separam, aí depois eles ficam casados de novo. Acontece muita coisa nos quadrinhos, né, mas muitos quadrinhos eles são casados, ou eles pelo menos se amam, e a gente com certeza vai ver isso, né, mais pra frente em outros filmes, né, ainda mais com a pós-crédito que a gente teve. Eu vou falar um pouco mais sobre a Clea também um pouco mais pra frente, mas eu acho que foi um jeito bom de fechar esse amor pela Christine, né, ele ainda ama ela, mas ele aceita que ele nunca vai ficar com ela em nenhum universo, então ele vai seguir em frente, e agora apareceu a Clea pra, né, tipo, encher esse espaço aí que tá faltando na vida dele, esse espaço amoroso. E é bem interessante que ele usou também o Darkhold nesse filme, né, pra possuir o Doutor Estranho defensor que apareceu no começo do filme, né, que morreu, o corpo lá, que virou zumbi. Eu amei muito essa cena, foi bem estilo Raimi também, mas eu amei o jeito que ele se mexia como zumbi, o jeito que ele falava como zumbi, né, America, né, falando com a mandíbula ao invés de ser com os lábios. Eu gostei muito disso daí. E ele usando esse poder fez ele ser corrompido pelo Darkhold, né? A gente não viu o dedo dele preto, que nem, né, das variantes que a gente já viu usando o Darkhold, nem da Wanda, mas ele ficou corrompido com o terceiro olho na testa, né? Que acontece nos quadrinhos um pouco. Eu não sei exatamente por que ele pega o terceiro olho nos quadrinhos, e eu não sei o que dá, mas eu sei que dá um poder extra pra ele, né? E baseado no final, né, no final do filme e na pós-crédito, que ele, a primeira vez que abre o olho, ele fica com dor, mas parece que ele se levanta depois e ele fica de boa, né? Pode ser que é um sinal de que o Darkhold tá corrompendo ele, ou, né, tipo, esse espírito tá corrompendo ele ainda, tanto que por isso que ele fica de boa depois disso. Mas na hora que a Clea, ela chega pra pedir ajuda dele, né, pra falar que ele precisa ir junto com ela e tal, ele abre o terceiro olho dele como se fosse, tipo, uma vantagem, né, um poder novo pra ele, alguma coisa que ele vai usar mais pra frente. Então isso aí com certeza vai dar algum poder extra pra ele, mas eu tô curioso pra ver, tipo, o que vai causar se ele acabar usando muito desse poder dele, né, do olho. Se vai acabar corrompendo mais dele ainda, né, tipo, se a gente vai acabar vendo ele acaba talvez virando um vilão de algum jeito mais pra frente. Seria interessante, mas eu acho que eles não vão nesse caminho não. Mas eu quero ver, tô bem curioso pra ver o futuro do Doutor Estranho no UCM, ainda mais depois daquela pós-crédito. Mas bom, bora falar agora então sobre um personagem que foi introduzido nesse filme, que é a América Chaves. Eu amei muito a América Chaves, que eu já disse na parte lá sem spoiler. Eu gostei bastante da introdução dela aqui nesse filme. É ela que eu acho que a gente poderia ter visto um pouco mais de cena sobre ela, né, um pouco mais de desenvolvimento nela. Eu acho que a gente poderia ter visto um pouco mais disso. Foi isso que eu tava falando lá no começo, de adicionar um pouco mais de cena, mas não sei, sabe, porque a gente vai com certeza ver ela mais pra frente, e ela pode ser desenvolvida mais ainda no futuro. Então, tipo, eu não acho que foi ruim a introdução dela aqui. Faltou algumas cenas, eu acho, pra gente, tipo, ficar um pouco mais de sentimento pra ela, né, gostar mais dela ainda nesse filme, mas eu não tenho a menor dúvida de que a gente vai ver ela mais pra frente, talvez até um projeto solo dela, não sei. A gente descobriu que as mães dela estão vivas, então isso daí é bem importante, porque nos quadrinhos as mães dela não estão vivas, então, tipo, a gente pode explorar mais disso daí no futuro, em algum projeto, né? Quem sabe Jovens Vingadores, porque ela faz parte dos Jovens Vingadores nos quadrinhos, e a gente parece que tá indo nessa direção no CM também, né? A gente tem a Kate Bishop, a gente tem o Patriota, que apareceu também em Falcão e Soldado Invernal, a gente tem a filha do Homem-Formiga, tem muitos heróis que com certeza, né? A gente tem os filhos da banda também, que claro, eles não estão no CM agora, mas agora com a América Chaves, ela pode abrir portais pedindo ajuda de outros universos pra se precisar, então a gente pode acabar vendo os filhos da Wanda de outro universo, né? Se a gente precisar mesmo, quem sabe até o Kid Loki, né, o Loki criança que aparece nos quadrinhos também, a gente viu ele em Loki, mas ele tava lá no Void, né, ele tava lá naquele vazio, então quem sabe a América Chaves não abre um portal pedindo ajuda para as pessoas, e é assim que a gente acaba tendo os Jovens Vingadores no UCM, sabe? Tipo, eu não tenho a menor dúvida que o poder dela é extremamente importante
pro UCM. E vai ser muito importante nos próximos filmes dela pedindo ajuda de outros universos. Vai ser muito importante. Eu tô bem curioso pra ver como eles vão explorar, né, o futuro dela, ainda mais que a gente viu que ela tava treinando lá no final no Camartage, que eu gostei bastante. Então ela vai com certeza ficar bem mais poderosa. Então eu quero ver mais sobre ela, mais dela no futuro. Bora continuar aqui. E eu quero falar agora um pouco sobre o Sam Raimi de novo, que nem eu falei lá na parte sem spoiler, mas agora eu quero falar sobre algumas coisas, algumas cenas em específico sobre o filme que eu gostei bastante, né, que são bem estilo Sam Raimi. Eu gostei muito da transição que, tipo, a gente vê, a câmera fechando na cara do Doutor Estranho e depois abrindo na cara da Wanda, né, a gente tem uma transição assim. A gente tem uma transição também que tá tudo borrado na tela, logo depois que a Wanda, ela fala, né, pra deixar a América Chaves pra eles, senão ela vai matar todo mundo no Camartage. A cena da transição, daquela cena pro Camartage, é o Wong entrando na cela com a cena toda ficando borrada. Eu amei isso aí, sabe? Eu vi bastante gente falando, tipo, nossa, é feio, mas eu amei, é criativo e eu gostei muito, sabe? A gente tem aquela montagem lá, quando o Mordo tá falando sobre, né, o Dreamwalking, né, que é a possessão de sonhos, né, eu não sei como eles falaram em português, mas a possessão, quando ele fala, talvez não vai ser um demônio que vai vir atrás da América Chaves aqui, pode ser a Feiticeira Escarlate mesmo, e ele tá falando tudo sobre isso daí, como funciona Dreamwalking, e a gente vê a Wanda, né, fazendo lá o feitiço no Camartage. E aquela cena, né, a guitarra, né, nossa, Danny Elfman foi muito boa também nesse filme, né, a trilha sonora desse filme também foi incrível, né, mas, tipo, essa cena, a guitarra, o jeito que tava sendo, tipo, a composição da cena, né, de, tipo, meio que a cena dobrada e a Wanda no meio, fazendo feitiço, a câmera indo de um lado pro outro, virando, nossa, foi muito boa, foi, tipo, essa foi uma das partes que eu mais gostei do filme, que eu falei lá no começo, que, tipo, eu amei muito uma das transições, foi isso, eu amei muito essa composição que eles fizeram, e, tipo, quando eu tava vendo pela primeira vez, eu fiquei, tipo, caramba, nossa, mano, esse filme tá muito bom, e tipo, eu sei que muita gente não gostou do filme por causa dessas coisas. Pra mim, isso foi, tipo, um destaque do filme, sabe? Mas que nem eu já disse, eu acho que não tinha nenhum diretor pra fazer esse filme melhor que o Sam Raimi, sabe? Tipo, o terror tava estilo Sam Raimi perfeito. Eu acho que o pacing do filme, né, tipo, a duração do filme foi perfeita pro estilo de filme que o Sam Raimi faz, né, que é mais curto. Eu acho que foi perfeito. Eu não acho que o Sam Raimi eu tive nenhum problema com a direção do Sam Raimi nesse filme. Eu tenho um pouco de problema com o roteiro no final do filme. Essa é a primeira parte negativa que eu quero falar do filme, que eu não gostei tanto, né, que é aquela cena no final, que logo depois do Doutor Estranho ele falar pra Chaves, né, que ela consegue, que ela pode usar o poder, e eu gostei disso daí, eu gostei que ela conseguiu usar o poder, mas eu acho que podia ser bem melhor essa cena. Não a cena dela usando o poder em si, mas a cena dela só chegando na Wanda dando soco, e a Wanda ficando parada. A Wanda não faz nada, a Wanda só leva soco na cara e ela vai indo pra trás, toma soco, e não faz nada. Não faz sentido, porque até esse ponto a Wanda é estabelecida que ela é o personagem mais forte que a gente já viu até agora no CM, sabe? Pelo menos um dos mais fortes. E ela toma um soco e não faz nada, ela não reage. Eu não gostei muito disso, porque não faz muito sentido pro personagem da Wanda. Tá certo, ela para o soco da América Chaves quando ela vai dar o soco, um dos socos. Tá bom, mas logo depois disso ela dá um chute na Wanda, né? Ela dá um outro soco. E não faz muito sentido na minha cabeça. A Wanda podia literalmente só, tipo, jogar a América Chaves pra longe e prender ela lá. Mas não. Tá certo que a gente teve uma das cenas mais legais do filme, que foi a América Chaves fazendo e a Wanda fazendo Aquela cena eu gostei muito, mas eu acho que podia ter sido muito melhor essa cena aí. Eu acho que podia ter sido muito melhor, sabe? Eles podiam fazer uma cena tipo What If, que o What If lá do Vigia lutando contra o Ultron, com todas as joias, que é cada um dando um soco, viajando entre universos, dando soco. Daria pra ter feito, tipo, a América Chaves dá um soco, aí a Wanda vai pra trás, cai num outro universo, e a América Chaves pula dentro do universo, dá um outro soco. A Wanda vai pra um outro universo, ela dá outro soco. Seria muito mais empolgante, muito mais emocionante, eu acho que ficaria muito melhor. E aí, tipo, sei lá, depois de um tempo a América Chaves percebe que, tipo, a Wanda ela não vai parar, e aí ela dá um soco final que leva ela pro universo dos filhos dela, e aí a gente tem aquela cena emocionante, né? Eu acho que poderia ter sido bem melhor essa cena do que ela só dando soco e a Wanda ficando parada lá. Aquela cena do foi muito boa, a atuação foi perfeita, mas fora isso eu não gostei muito daquela cena ali. Eu amei a cena com os filhos da Wanda, né? Os filhos da Wanda chorando por causa que ela já é um monstro, né? Tipo, que vai pra aquela cena que ela fala logo no começo, eu não sou um monstro, né? E ali no final ela percebe que ela é. Eu gostei bastante disso daí, mas eu acho que poderia ter sido
um pouco melhor deles chegarem nesse ponto A até o ponto B, né? Deles chegarem da América Chaves usando poder até chegando nos filhos dela. Eu acho que poderia ter sido bem melhor. Mas, enfim, é meu único problema com o filme. É esse daí. É, tipo, meu único ponto negativo do filme. Por isso que não tem um 10. Se tivesse uma cena um pouco melhor no final ali, seria um 10. Né, escreve aí nos comentários o porquê que você acha que isso daí poderia ser bom, né? E tentar mudar minha cabeça. Porque se vocês mudarem isso daí na minha cabeça, o filme vai virar um 10, eu acho. Mas enfim, voltando a falar aqui sobre o Sam Raimi, eu gostei bastante do Bruce Campbell, né? A gente tem uma participação especial do Bruce Campbell, que é o Ash nos filmes do Evil Dead, né? E ele também aparece em todos os filmes do Homem-Aranha, do Tobey Maguire, e no quarto filme cancelado ele seria o Mistério. E não é um filme do Sam Raimi sem uma aparição, né? Sem uma participação especial do Bruce Campbell, e eu gostei bastante da participação dele aqui, né? Ele sendo um vendedor ali do Pizza Papa, eu gostei bastante disso daí. E eu amei a segunda pós-crédito. Eu amei muito a segunda pós-crédito, que é ele batendo, e aí ele percebe que não tem nada e ele olha pra câmera, it's over! Eu amei muito isso, cara. Eu sei que tem gente que não gostou tanto dessa pós-crédito. Eu amei. Eu acho que foi perfeito pro filme do Sam Raimi, por exemplo. E eu acho que foi muito boa, sabe? Eu sei que muita gente tá acostumado já com cena que é empolgante, que vai, né, estabelecer alguma coisa pro futuro, e por isso que muita gente não deve ter gostado tanto. Mas eu acho que é legal a gente ter uma cena engraçada de vez em quando, sabe? Nem a cena do Homem-Formiga, né? Da formiga tocando bateria enquanto a gente vê o blip acontecendo de fundo em Homem-Formiga e Vespa. Eu acho que essas cenas precisam estar no filme também. E eu acho que é importante, sabe? Eu não acho que a gente precisa ter só cenas de coisas empolgantes pro futuro. Eu acho que a gente precisa ter umas cenas assim também, e eu gostei bastante do jeito que foi essa daí. E essa cena também é a segunda vez que a gente vê, tem uma quebra de quarta parede, né, com o Bruce Campbell ele olhando pra tela falando it's over, mas a gente também tem uma cena muito lá no começo da Wanda, né, a primeira vez que ela faz o Dreamwalking, que ela possui a Wanda do outro universo, que ela, né, a primeira vez que ela possui, ela fecha o olho, ela olha pra frente e aí ela olha pra câmera. Quando eu vi aquela cena no cinema, eu fiquei doido. Eu gostei muito disso daí. De novo, mais coisa que eu acho que só o Sam Raimi faria. Se fosse qualquer outro diretor, eu não acho que eles colocariam ela olhando pra câmera. Eu amei isso daí. E outra coisa que eu esqueci de falar aqui sobre o próprio Doutor Estranho aqui, vamos voltar um pouco para aquela parte, sobre a história dele do passado, né, com a Dona, que a gente tem a história que ele fala lá pro outro Doutor Estranho, né, o Doutor Estranho Sinistro, sobre, né, a irmã dele ter morrido afogada num lago, né, que é bem parecido nos quadrinhos. Os quadrinhos acontecem, né, dela ser afogada, mas eu gostei que colocou isso, né, e se eu não me engano nos quadrinhos esse é o motivo dele virar um doutor, né, dele virar um médico. Se eu não me engano é porque ele não conseguiu salvar a irmã dele nesse dia, ela morreu e aí ele meio que decide que, né, no futuro dele ele vai ser um médico. E eu acho que adiciona muito pro personagem dele também, né? Desenvolve mais ainda o personagem dele com essa história, né? Se realmente for isso também no CM, né? De, tipo, esse for o motivo dele ter virado um médico. Eu gostei bastante, não é uma coisa que eu tava esperando que eles iam tocar no filme, né? Tocar, né, no passado dele ainda. E eu gostei bastante que eles fizeram isso. Mas enfim, bora falar então sobre as participações especiais. Porque, meu Deus, tem muita coisa boa aqui. Começando pelo Tom Cruise, né, o Homem de Ferro Superior. Não, brincadeira, ele não tá no filme, ele nunca teve no filme, o próprio diretor falou, né, o próprio escritor falou. E eu não acho que precisava, eu não adicionaria nenhuma aparição, nenhuma participação especial nesse filme. Eu acho que o pouco que a gente teve foi perfeito. Se fosse mais, ficaria muita coisa, e se fosse menos, ficaria pouca coisa. Eu acho que o que a gente teve foi perfeito, eu não reclamo de nada. Até mesmo eu falei pra vocês no Twitter, pra vocês não irem com muita expectativa de participações, né, pra vocês irem assistir um filme de Doutor Estranho e Wanda, e é isso que eu fui ver. Eu vi um filme de Doutor Estranho e Wanda com algumas participações ali, mas eu gostei que o foco não foi nele, sabe? Eu gostei que o foco foi no Doutor Estranho e na Wanda, e é isso que importa, sabe? E, tipo, os melhores momentos do filme, na minha opinião, não são das participações. Um dos melhores momentos no filme também que eu gostei bastante, que eu esqueci de falar também na parte do Doutor Estranho, é a batalha dele contra o Doutor Estranho Sinistro, usando aquele feitiço de música. Eu gostei muito, eu amei, eu tava de boca aberta naquela cena inteira. Eu tinha escutado a trilha sonora antes de ver o filme, eu geralmente faço isso com filme, eu fiz isso com Homem-Aranha, que eu fico imaginando, tipo, que cena que pode estar aqui, acontecendo aqui, sabe? E nessa trilha sonora, quando eu tava escutando pela primeira vez, eu não tinha a menor ideia, só que quando eu vi o filme fazia muito sentido, e eu amei muito. Essa eu acho que é, tipo, uma das minhas cenas favoritas também do filme. Tem algumas, né, mas, tipo, as participações especiais não são, tipo, as minhas favoritas do filme, então eu gostei disso daí, porque de novo, eu queria ver um filme do Doutor Estranho, não um filme de participações, né, participações especiais no Multiverso da Loucura, eu não queria ver isso. Outra coisa que eu ouvi falar é que muita gente tá falando, mas por que chamaram de Multiverso da Loucura se não teve nem multiverso tanto? Teve!
A gente viu muitos multiversos quando a América estava tipo, não batendo, mas tipo, indo com o Doutor Estranho pros outros universos, lá até eles chegarem nos Illuminatis. A gente explorou mais ainda no universo dos Illuminatis. A gente explorou bastante também o universo do... Não bastante, mas a gente explorou também o universo do Doutor Estranho Sinistro. A gente viu o que aconteceu com as variantes nesses universos. Então é um multiverso loucura, porque eles estão literalmente fugindo da Wanda pelo multiverso. É multiverso loucura. Não sei porque todo mundo tá falando, ah, mas a gente nem viu multiverso nesse filme. A gente viu! Poderia ter tido mais? Poderia, mas eu não acho que foi... Eu não sinto falta de nenhuma coisa sobre multiverso nesse filme, sabe? Eu não acho que ele precisava ir pra mais coisas, senão ia ficar muito apressado. Eu acho que o jeito que foi importante, foi interessante. A gente explorou um dos universos muito bem, né? A gente explorou o universo dos Illuminati, eles andando pelas ruas. A gente explorou bastante aquele universo, a gente explorou um pouco mais do universo do Doutor Estranho Sinistro. E eu acho que foi suficiente isso, a gente não precisava de mais, eu acho. Mas, enfim, bora falar então aqui sobre os Illuminatis, porque também muito bom. Foi, acho que é uma das únicas cenas do filme que muita gente tava tipo, uou, gritando, aplaudindo no cinema, e realmente muito bom. A gente teve o Reed Richards nesse filme, que é o John Krasinski. Muitos fãs queriam muito que ele fosse o Reed Richards no UCM, e parece que vai ser, né? Muita gente tá falando que, mas ele é do Illuminati, ele é do multiverso, talvez não vai ser. Eu acho que vai ser. Eu realmente duvido que eles colocaram o John Krasinski aí, nesse filme, só pra ser uma variante do Reed Richards, que não vai aparecer, tipo, não vai ser o mesmo ator no UCM. Eu duvido. E eu amei o jeito que eles fizeram ele aqui nesse filme. Eu gostei bastante da atuação dele. Eu vi bastante gente falando, mas por que ele é, né, o Mordo falou que é o homem mais inteligente, mas por que ele falou, né, a fraqueza do membro mais poderoso deles, né, o Raio Negro? Porque eles estavam achando que eles estavam indo contra a Wanda. A Wanda, não Feiticeiro Escarlate, sabe? Tipo, tá certo que você pode falar, mas o Mordo, ele sabia que era Feiticeiro Escarlate, mas o Mordo nunca lutou contra a Feiticeiro Escarlate. Ele não sabe o poder dela. Então eu acho que naquele momento, o Reed, ele chegou e ele falou isso daí como se fosse tipo, olha, a gente consegue te matar com um golpe. A gente consegue te incapacitar com um golpe, com uma coisa. E então é melhor você parar por aqui, porque você não vai conseguir. Eu acho que ele não tava querendo batalhar ela. Eu não acho que aquilo lá meio que era tipo ele se gabando, tipo, ele pode te acabar com uma fala, um suspiro. Eu não acho que ele tava querendo fazer isso. Eu acho que era meio que uma intimidação que ele tava fazendo, pra tipo, olha, ele consegue fazer isso, não vai mexer com a gente, sabe? E ainda mais que eu acho que eles não queriam fazer isso porque a Wanda tava controlando outra Wanda. Eu não acho que eles queriam matar essa Wanda. Então eu acho que eles realmente estavam, tipo, tentando deixar as coisas um pouco melhores, né, tipo, acalmando as coisas um pouco. Tá certo que, né, a Maria, ela fala, a gente consegue acabar com a sua bruxinha, ela fala isso antes, mas, tipo, na minha opinião, o jeito que eu consigo ver, que eu enxergo o Reed falando aquilo lá pra Wanda, é meio que sendo, tipo, um aviso, né, avisando que a gente consegue fazer isso, e a gente não quer lutar. Mas, claro, a Wanda usa isso pra vantagem dela, é uma coisa que eu acho que nem ninguém dali sabia que ela conseguiria fazer, tipo, alterar a realidade daquele jeito. Então, por isso que eu não culpo o Reed Richards, por isso que eu não culpo ele de ser burro, que nem muita gente tá falando, e eu acho que ele agiu no personagem. Eu amei que ele falou sobre a Sue e sobre os filhos deles, né, a Sue, que é a Mulher Invisível, e também, né, os filhos dele, o Franklin, e também tem uma outra aí, que também são, o Franklin é muito poderoso nos quadrinhos, ele também consegue alterar a realidade e tal. Eu tô curioso pra ver também se no CM, quando a gente ter eles, porque já tem um filme confirmado, pra quem não sabe, quando a gente ter eles aí, se eles vão ter os filhos ou ainda não. Se for ter o filho já, vai ser bem interessante, tô curioso, mas não sei. Mas eu gostei que teve essa menção, né, que, tipo, estabeleceu que, tipo, existe isso nesse universo. Eu gostei também bastante da menção que a gente teve da Fundação Baxter, né, do estabelecimento Baxter, não sei como é chamar em português, é Baxter Foundation em inglês, que é literalmente os quadrinhos, né, é o lugar onde o Reed, ele trabalha, se eu não me engano, onde ele faz as pesquisas, e é o prédio, né, o estabelecimento do Quarteto Fantástico, se eu não me engano também. Então eu gostei que os Illuminatis, eles, né, tipo, se encontram na Baxter Foundation, né, no lugar do Quarteto Fantástico. E outra coisa, a última coisa que eu quero falar aqui sobre o Reed Richards antes de passar pro próximo personagem dos Illuminatis, é sobre o portal dele, né, quando ele é introduzido pelo Mordo, aí ele entra por um portal azul, mas o que eu achei bem interessante desse portal é que é bem parecido com o portal do Kang. A gente, né, do Kang, que eu digo, que é o portal do Loki, né, da TVA. Tipo, parece que é a mesma tecnologia, só que parece que é um pouco menos avançada, porque parece que o portal que ele usa é um portal que só ele consegue ir, e não é um portal que fica aberto por bastante tempo. E isso eu achei bem interessante, porque o Kang, ele é um descendente do Reed Richards, pra quem não sabe. Então, faz sentido eles terem meio que essa mesma tecnologia, né, que os dois são extremamente inteligentes. Então faz sentido, e eu gostei que, tipo, tem meio que essa referência
né? Tipo, a mesma tecnologia, só que um pouco pior, porque não fica aberto por muito tempo. É só, tipo, meio que uma tecnologia de, tipo, teletransporte. Ele não consegue teletransportar pra, tipo, outros universos, eu acho. Então, é legal de ver que, tipo, é o mesmo estilo de tecnologia. Eu gostei bastante disso daí. É claro, última coisa de falar sobre ele, a morte dele. Eu não tava esperando a morte dele. Eu realmente não tava esperando. Eu não achei que ele ia morrer nesse filme. Mas eu gostei. Eu gostei do jeito que ele morreu. Eu gostei que ele virou um espaguete e explodiu a cabeça. Eu não tava esperando que ia ser assim, mas gostei. Né, de novo, eu não tenho nenhum problema com a Wanda matando os Illuminati. Eu acho que foi incrível. Eu acho que foi bom pra mostrar o quão poderosa ela é. E eu gostei de toda a morte que aconteceu ali. Mas eu tô curioso pra ver, agora que eles estabeleceram que sonhos, eles são basicamente coisas que estão acontecendo em outros universos. Eu tô curioso pra ver se o Reed Richards do CM, ele vai mencionar algum dia, tipo, eu já tive um sonho que eu virei espaguete, sabe? Alguma coisa assim. Eu acho que vai ser da hora se ele mencionar algum dia. A gente vai ficar tipo, olha a referência! Só que, tipo, pros personagens não é nada, sabe? Vai ser bem legal da gente ver, né? Se realmente acontecer. Mas o próximo personagem que eu quero falar aqui dos Illuminatis é o Raio Negro, né? Black Bolt, que apareceu aqui. O Rei dos Inumanos, que tem uma série dos Inumanos com o mesmo ator, é o Anson Mount. Eu fiquei surpreso de ver ele aqui, eu fiquei surpreso de ver que é o mesmo ator da série. Eu fiquei bem surpreso de ver que é o mesmo ator, porque a série é bem ruim, ninguém gosta, nem o Kevin Feige. Então eu fiquei curioso de ver que o Kevin Feige trouxe ele de volta, né? E eu espero que ele volte pro CM também. Eu realmente quero ver o Anson Mount como Raio Negro no CM, porque eu realmente gostei da atuação dele aqui. Eu gostei de ver ele usando os poderes. Eu gostei do jeito que o poder dele foi mostrado aqui, porque é diferente da série. O poder dele aqui, né, na hora que ele mata o Doutor Estranho, que ele fala I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, e aí começa a gritar. Eu gostei do jeito que foi, porque na série ele só fala uma palavra e destrói a coisa, sabe? Aqui eu gostei que, tipo, a voz começa a aumentar quanto mais o poder dele vai, tipo, aumentando também, sabe? Tipo, vai chegando na pessoa. Então eu gostei bastante disso daí, do uso do poder dele aí, né? De como foi. Eu espero que quando chegar no CM, né, a hora dele aparecer, dos Inumanos serem introduzidos no CM e o Raio Negro chegar, eu espero que o poder dele tenha esse mesmo design, né, que teve nesse filme, né? Tipo, ir aumentando a voz também, que eu gostei bastante disso daí. Mas não pode falar sobre o Raio Negro sem a morte dele. Não dá pra falar. Eu até postei no meu Twitter falando sobre isso daí, porque, tipo, não sai da minha cabeça, porque realmente não sai. É literalmente a cena mais nojenta, mais brutal, mais violenta que a gente já teve no CM até agora. Tipo, foi muito brutal. O jeito que, tipo, a cabeça dele tava com um buraco aqui, dava pra você ver o buraco, basicamente. Tá certo que tava pela máscara, mas, tipo, dava pra ver, né? E o negócio caindo, dava pra você ver o cérebro, tipo, dentro da roupa dele. Mas é muito bom. Nossa, eu não tava esperando, mas eu fiquei tipo, uou! Gostei. Gostei muito. E se a gente viu isso daí nesse filme, a gente provavelmente vai ver mais dessa violência em outros filmes também. Eu não tava esperando esse filme ser tão violento assim. A Capitã Carter sendo cortada no meio. Meu Deus, cara. Tá certo que não mostrou, mas, tipo, dá pra gente ver o corpo dela caindo depois, quando tá focado no escudo, e uma parte cai pro lado, outra parte cai pro outro. Então dá pra ver um pouco, mas tá meio desfocado, sabe? Mas eu gostei muito de como foi mostrado essas mortes, eu achei que foi incrível. E é com certeza a morte mais chocante do CM, com certeza. Mas enfim, já que eu falei aqui da Carter, bora falar sobre ela, né? A primeira vez que a gente viu a Carter, né, Capitã Carter, foi em What If, né? Primeiro episódio What If, que a gente vê ela virando em Capitã Carter, né? Porque o Steve, ele tomou um tiro, alguma coisa assim. Ela aparece em mais episódios também. Então eu gostei bastante da introdução dela aqui no CM, né? Eu não sei se a gente vai ver mais dela também. Eu acho que a gente vai ver ela na segunda temporada de What If. Eu não acho que é a mesma Capitã Carter de What If. Eu duvido que seja a mesma, né? Tanto que são vários universos. Eu acho que essa daí é só uma das Capitã Carters. Mas foi muito bom ver a Hayley Atwell aqui, né? Com a roupa em live action, com o escudo. Foi muito da hora. A roupa tá muito boa. Eu espero que a gente veja mais dela também no CM no futuro. Ainda mais que o multiverso não acabou. A saga de multiverso não acabou. O próprio escritor falou que esse daqui é só o começo do multiverso. A gente vai ver muito mais de multiverso. Ainda mais, né, que a gente teve a primeira menção de incursões. Eu acho que é incursões em português, em inglês é incursions, que são dois universos colidindo, que tem nos quadrinhos, e isso leva para guerras secretas, que é basicamente guerra multiversal. Guerra que a gente viu sendo mencionada também em Loki, primeira temporada, primeiro episódio de Loki, a gente vê mencionado isso daí. Então
a gente tá indo pra isso daí, a gente tá indo pra uma guerra multiversal, e eu acho que a gente vai ver mais esses personagens. Quem sabe a gente não vê a Capitã Carter aqui também. E a gente também viu a Maria Rambeau sendo a Capitã Marvel nesse filme, que eu gostei bastante. Nesse universo provavelmente era ela, a Maria, que tava naquela missão junto com a Capitã Marvel, então por isso que ela acabou pegando os poderes. Eu gostei bastante da atuação dela também, ela meio que agindo como se ela fosse extremamente poderosa, porque ela realmente é. Eu gostei muito da luta contra a Wanda, né, delas virando e tal. Foi a única que consegui, tipo, ter uma chance contra a Wanda, e eu amei aquela luta, eu amei. Tipo, o jeito que a Wanda e ela estavam naquela hora no ar, que elas estavam girando muito, girando pro lado, pro outro, pro lado, pro lado. Eu amei muito aquela cena. E no meio da batalha, a Wanda, tipo, tirando o capacete dela. Nossa, foi muito da hora. E uma estátua cai nela, ali, a Wanda derruba uma estátua na cara dela. Eu não sei se ela morreu. Pra falar a verdade, eu não sei se ela morreu. Ela é extremamente poderosa e eu acho que ela consegue segurar esse impacto, sabe? Ela segurou a joia do Thanos, a joia do poder do Thanos. A Capitã Marvel, né, no UCM, em Ultimato, que ele bateu com tudo nela e ela sobreviveu àquilo. Ela consegue sobreviver uma estátua em cima dela. Eu não acho que a Capitã Marvel morreu, né? A gente vê o braço dela caindo e tal, mas ela pode ter só ficado inconsciente. Eu não acho que ela morreu, de jeito algum. Capitã Marvel não morre tão fácil assim, sabe? A gente viu que a Wanda é mais forte porque conseguiu incapacitar a Capitã Marvel, mas eu não acho que ela morreu ali, sabe? Não que importe, sabe? Porque a gente não vai ver esse mundo, eu acho, de novo. Eu não acho que a gente vai ver esses personagens, né? Mas eu só tô falando porque eu acho que ela não morreu ali. Bom, a gente também viu o Mordo nesse universo, né? Que foi legal, porque a gente já tem o Mordo introduzido desde o primeiro filme do Doutor Estranho. A gente nunca mais viu ele. Ele foi mencionado que ele tentou matar o Doutor Estranho, né? Tipo, antes desse filme. E a gente nunca viu isso. Então, é legal que eles não mostraram ainda o Mordo, porque eu quero ver ele mais pra frente no futuro do CM, né? Tipo, quem sabe ele não aparece no Doutor Estranho 3, tipo, mais forte do que nunca. E aí, tipo, vai ter essa batalha dos dois lá. Que eu realmente quero ver isso daí, porque aquela pós-crédito do primeiro filme do Doutor Estranho ainda não levou a nada, sabe? Então eu quero ver mais. Mas foi legal da gente ver o Mordo nesse filme de um jeito que, né, ele apareceu e ainda não é um Mordo do nosso universo, né, do UCM, pra lutar contra o Doutor Estranho ainda, então eu gostei disso daí. Pra quem não sabe, tem uma cena, né, que tem muitos rumores que ela foi cortada do filme, que era logo no começo, antes dos créditos, antes da abertura do filme, a gente ia ter uma cena mostrando a Wanda na casa dela lá, naquela casa toda vermelha e tal. E ia mostrar um Mordo chegando, né, um Mordo do UCM chegando pra caçar ela, porque, né, ele falou que ele ia caçar todo feiticeiro e tal, ele ia chegar pra caçar ela com uma arco e flecha, e a Wanda ia decapitar ele, e a gente ia ver ele sendo decapitado. Eu acho que, né, que eles tiraram essa cena pra não revelar tão cedo que a Wanda era a vilã, pra não mostrar a morte do Mordo, porque, né, eu acho que eles querem utilizar ele mais pra frente, então, tipo, eu acho que eles gravaram pensando, tipo, talvez a gente deixe isso daqui, se ele não for usado mais depois, mas se ele for usado a gente tira. E eu acho que eles tiraram por causa disso, e também porque eu acho que se eles mostrassem uma decapitação na tela, eu acho que eles iam ter que aumentar, né, as ratings do filme, né, tipo, a idade classificada, né. Então eu acho que foi por esses motivos que essa cena foi cortada, mas eu gostaria de ver, porque eles gravaram essa cena, aparentemente eles realmente gravaram essa cena, e eu gostaria de ver se eles vão lançar mais pra frente no futuro, sabe, é uma cena alternativa do começo, sabe. Mas eu gostei que eles não usaram essa cena no filme, porque eu acho que ele morrer nos primeiros 5 minutos do filme pra nunca mais aparecer, ainda mais que ele foi introduzido lá em Doutor Estranho, que ele ia ser um vilão, provavelmente, mais pra frente pro Doutor Estranho. Eu acho que foi uma decisão importante deles não matarem ele nesse filme. Bom, o próximo personagem que a gente tem aqui, né, do grupo dos Illuminati, o próximo e último, é o Xavier, Professor Xavier, que eu gostei bastante, né, é o Sir Patrick Stewart. Eu gostei muito que ele não é o personagem dos anos 90, né, eu não acho, pelo menos, que é o mesmo dos anos 90, né, da série animada. Mas é uma variante daquela série animada, eu acho. E eu gostei bastante, né? Ele com aquela cadeira flutuante amarela, é bem igual os desenhos. Eu gostei muito. E a introdução dele, né? Quando ele tava chegando lá na sala, a abertura da série animada tava tocando naquela cena. Então foi muito bom, eu gostei bastante das referências que teve ali também. Eu gostei também que ele tava do lado do Doutor Estranho, né? Porque
O Xavier, ele é um personagem bem sábio nos quadrinhos e, né, nos filmes X-Men. Ele é um personagem bem sábio. Ele sabe quem é bom, ele sabe quem não é mal, quem não é bom. Então eu gostei do jeito que ele ficou do lado do Doutor Estranho nesse filme, naquela hora. Sabe, tipo, ele falou, a gente deve mostrar a verdade, né? E mostrou eles matando o Doutor Estranho do universo deles, que eu gostei bastante. Né? A gente viu o Thanos com uma espada enfincada aqui no peito. Eu amei muito essa cena, né? Eu gostei que eles mostraram a cena e não só falaram, né? Ainda mais que mostrou o Xavier fazendo o negócio e igualzinho nos quadrinhos, né? O jeito que ele usou o poder pra entrar na mente do Doutor Estranho e mostrar o que aconteceu ao redor, né, naquela hora. Eu gostei bastante, né, mas eu gostei que, tipo, ele percebeu que o nosso Doutor Estranho, né, o Doutor Estranho do nosso universo, ele é do bem. E ele falando, né, tipo, você precisa tirar chaves daqui, você precisa, né, ir chegar no livro do Vishanti. Então eu gostei bastante de como ele agiu nos Illuminatis. E claro, eu gostei bastante daquela cena que ele entrou na cabeça da Wanda e ele tava meio que tirando a Wanda do universo deles, daquele destroço lá, que é basicamente o mesmo destroço que a gente viu em WandaVision, né, da infância da Wanda. E eu gostei, né, que ele tava andando de novo e ele tava falando com ela, e aí ele percebe que ele morreu, ele percebe, tipo, cheio de uma névoa vermelha chegando atrás dele, e do nada a Wanda toda demoníaca, né? A Wanda tava toda demoníaca, já aparece atrás e quebra o pescoço dele. Gostei bastante dessa cena. Foi triste, mas eu acho que, tipo, eu esperava pelo menos a morte dele. Eu não esperava dos outros, mas eu esperava a morte dele, pra mostrar que, tipo, a Wanda era muito forte até na mente dela. Mas eu não esperava que ia ser, tipo, desse jeito, sabe? Tipo, quebrando o pescoço daquele jeito e aí mostra ele caindo. Foi triste, mas eu acho que, tipo, foi, de novo, importante pra mostrar o quão poderosa a Wanda realmente é, né? E quando o Xavier aparecer no CM, eu não acho que vai ser o Patrick Stewart, porque ele já tá bem velho. Então eu acho que vai ser um novo ator também pra dar uma refrescada, né? Eu não acho que vai ser nenhum personagem dos X-Men, né, da Fox. Os mesmos atores vão fazer os personagens, eu não acho que vai ser isso. Eu acho que vai ser todo mundo novo, né? Eu não acho que o Hugh Jackman vai voltar como Wolverine, mas eu acho que ele pode aparecer no futuro também, de novo. Vai ter guerras secretas, vai ter uma guerra multiversal. A gente pode ver o Wolverine voltando, como o Hugh Jackman voltando como Wolverine mais pra frente, só por, tipo, 2 cenas, tipo, 2 minutos de cena, alguma coisa assim. A gente pode ver isso daí. Pra quem esperava que esse filme ia ser, tipo, cheio de participação, realmente vai ficar ansioso pra Guerra Secreta, porque aquele filme que vai ter participação. Esse daqui não precisava muito. Mas enfim, eu não acho que vai ser ele como o Xavier do nosso universo, do CM. E eu também não sei se a gente vai ver o Patrick Stewart de novo. Ele falou em uma entrevista que ele gostaria de voltar como um personagem se fizesse sentido na história. Então, de novo, pode ser que ele volte em Guerras Secretas, mas eu não sei, a gente tem que ver. Eu não acho que ele vai ser o do CM, mas eu não acho que essa vai ser também a última vez que a gente vai ver ele, né? Eu acho que a gente pode ver ele também depois. Bom, agora que eu falei sobre os personagens e tal, tudo isso daí, eu acho que vai ser interessante daí eu começar a falar sobre algumas perguntas que eu tinha antes do filme. E eu ainda tenho algumas assim, mas eu quero responder algumas coisas também, porque é bem interessante da gente tentar responder alguns furos de roteiro que muita gente tá falando que é. E, bom, a primeira coisa que eu quero falar aqui pra vocês é sobre os sonhos, né, que a gente descobriu que são basicamente coisas que estão acontecendo em outros universos. Eu gostei bastante que eles fizeram isso daí, porque se eu não me engano é uma teoria real, sabe, uma teoria da vida real que muita gente fala, tipo, sonhos são coisas de outros universos. Seria legal se realmente fosse, eu não acredito, mas eu gostei que eles fizeram isso daqui, né, e com essa adição, né, com essa nova coisa que a gente sabe sobre o mundo da Marvel, a gente consegue descobrir que, né, todos os sonhos que foram mencionados até agora pra gente nos outros filmes da Marvel, eles são de outro universo, basicamente. E isso pode acabar explicando algumas coisas, né? Tipo, o Tony, ele fala no começo de Guerra Infinita, né? Que, tipo, ele teve um sonho onde ele tinha uma filha chamada Morgan. Então, e ele podia ter tido esse sonho realmente de um outro universo onde isso aconteceu, né? E isso acabou acontecendo no universo deles também, porque basicamente parece que os universos acontecem bastante coisa igual, né? Tipo, pode ter alguns universos que são bem diferentes, ou pode ter universos que são bem parecidos. E esse daqui, tipo, ele teve esse sonho e realmente acabou acontecendo. Então é bem interessante isso daí. Tipo, não é só um sonho que ele teve, é tipo, realmente uma visão de outro universo, né? E isso daí também dos sonhos pode explicar também o porquê que a gente tem o Billy e o Tommy do mesmo jeito, né? Dos outros universos, né? Do universo da Wanda que a gente viu. É porque a Wanda, ela literalmente estava sonhando com as crianças, né? Ela tinha sonho desses outros universos, onde ela tinha filhos que eram daquele jeito, e aí ela acabou criando o subconsciente dela, em WandaVision, no terceiro episódio, eu acho, acabou criando filhos parecidos,
Por isso que a gente tem os filhos iguais. A gente tem a mesma aparência dos outros universos. Então é assim que a gente explica o porquê que os filhos são iguais, né? Do UCM pra aquele universo, já que, tipo, ela só criou eles. Por que eles são iguais em outro universo? Porque ela literalmente teve sonhos sobre eles. Então eu gostei disso daí também. Também dá pra explicar. Isso daí é uma teoria que eu já tô... Não sei. É exagerada. E eu não acho que tá certa. Mas a gente pode explicar um pouco sobre o porquê que a gente tem o Peter, né, o Evan Peters em WandaVision. Tipo assim, a Wanda pode ter sonhado que em um dos universos o irmão dela era daquele jeito, e o subconsciente dela fez alguém de Westview ser parecido com aquela pessoa, sabe? Porque a gente sabe que a Wanda consegue alterar a realidade. Ela alterava toda hora em WandaVision. Então, pode ser que ela alterou a cara daquele cara. Quando, tipo, o Rex caiu, a gente nunca viu ele de novo. A gente nunca viu o Evan Peters de novo. Pode ser que logo depois que o Rex caiu, que ela fechou a ilusão, o Evan Peters, ele, né, a pessoa que tava sendo controlada, talvez, né, que tava com aquele rosto do Evan Peters, era uma outra pessoa totalmente aleatória. Então pode explicar isso daí, a gente pode explicar isso daí, eu não sei se eu não sei se isso daí é real, a gente pode até ver isso daí em Agatha House of Harkness, sabe? Porque a gente sabe que a gente vai explorar mais da Agatha, e a Agatha tá em Westview, então quem sabe a gente não vê que, tipo, o Ralph, ele não é daquele jeito mais, sabe? É um outro ator que tá fazendo ele. E a gente vai pensar, tipo, então a Wanda que fez, sabe? Pode ser alguma coisa assim. Então, eu não ficaria surpreso se isso acontecesse no futuro. De mostrar que, tipo, ela alterou a cara daquele cara pra ficar parecido com o irmão de outra realidade, né? O subconsciente dela fez isso. Então, pode explicar isso daí. Eu não tô falando que mas pode explicar, uma teoria. Mas eu tô bem curioso pra ver como que vai ser explorado isso daí no futuro. Porque agora, toda vez que algum personagem falar, tipo, eu tive um sonho ontem, ou toda vez que o personagem falar algum sonho, alguma coisa, a gente vai pensar, tipo, caramba, aconteceu em outro universo, que legal! Então isso vai, tipo, adicionar pra, tipo, essa lore, né, pra história do CM também agora. Bom, outra coisa que bastante gente tá tendo pergunta é o 616. Por que a Christine Palmer, ela chama o Doutor Estranho do universo 616? Ela fala que ele é do universo 616. 616 não é dos quadrinhos? Sim, mas isso não importa que é dos quadrinhos. Até porque existem diversos 616, se eu não me engano. Existe 616 nos jogos, existe 616 nos quadrinhos, existe 616 agora nos filmes. Então, tipo, tudo bem, pode existir vários 616, sabe? Na minha opinião, na minha cabeça, o que tá acontecendo, minha teoria é que existe um multiverso, certo? Um grupo de universos é um multiverso. E existem vários multiversos. Então, pode existir um grupo aqui de multiverso, então vários universos estão dentro desse universo, e dentro desse universo vai ter um 616. Nesse outro multiverso, tem vários universos aqui, e um deles vai ser 616. E isso pode acontecer em vários. Então, eu acho que é assim que eles vão acabar explicando, talvez, no futuro. De, tipo, por que existem diversos 616, sabe? Pode ser isso, porque não faz sentido você ficar, tipo, eu não gostei disso, porque não faz sentido. Pode fazer sentido. De novo, muitos multiversos podem acontecer, tipo, um grupo de universos aqui, um grupo de universos aqui, pode ter diversos universos parecidos aqui, de mesmo nome, talvez, mesma letra. Não significa que é o mesmo universo. Na minha opinião, é assim que funciona, né? E claro, é a Christine Palmer que tá, né, dos Illuminati, que tá dando esse nome pra Terra do Doutor Estranho, né, pro CM. Então, tipo, é a palavra dela, não significa que é o universo 616. Mas o que também muita gente tá achando estranho é por que o Mistério conseguiu, tipo, falar o mesmo número, sabe? Por que ele falou o mesmo número? Foi só coincidência ou ele sabe de alguma coisa a mais? Sabe como que ele conseguiu achar esse mesmo número, falar esse mesmo número? Bom, aí a gente vai pra um easter egg, uma referência de bastante tempo atrás. Bastante tempo atrás. Se eu não me engano é Thor 2. Pode ser Thor 1, mas eu acho que é Thor 2. A gente vê num quadro do Selvig, tá escrito Terra 616 lá. Então, o que pode ter acontecido? E lembrando, Selvig, as coisas dele foram comprometidas pela SHIELD. E alguém do grupo do Mistério podia ser da SHIELD. Eu acho que eles até podem ter falado que alguém era da SHIELD. Então, é fácil deles simplesmente falarem, tipo, olharem para aquele universo, para aquele coisa das notas do Selvig, né? Eles sabem que o Selvig é bem inteligente. E falarem, tipo, vamos falar que é 616, porque aí já tem alguma evidência de que realmente esse universo é 616, porque o Mistério fala, eu sou do universo 833, eu acho, e vocês são do 616. Então pode ser que ele só viu a nota do Selvig e falou isso aí, né? O escritor, alguém que estava fazendo o roteiro do Mistério, né? Lá em Far From Home. Então é assim que pode ser explicado, pode ser literalmente isso. Aí você me pergunta, tá, mas como que o Selvig
e a Christine, eles chegaram no mesmo número. Eu vi bastante gente teorizando que talvez faz parte de, tipo, sei lá, energia cósmica ou energia radioativa das pessoas, sabe? Energia da pessoa, alguma coisa numa variante. E assim que a Christine, tipo, analisando essas coisas, acabou determinando que aquele era o 616, baseado em alguma coisa de radiação, não sei, pode ser. Isso daí eu já não sei, isso daí já é coincidência na minha opinião. Mas faz sentido do mistério, na minha opinião, faz sentido do mistério ele ter falado 616 por causa das notas do Selvig, né? Que é muita coisa que muita gente tá perguntando. Mas bom, outra coisa que foi finalmente introduzida pra gente aqui no CM, que já é um termo nos quadrinhos, são incursões. Incursões que o Reed Richards ele fala pela primeira vez, né? O Reed Richards ele fala cataclismos em que dois universos colidem, levando à destruição de um ou os dois. E incursões nos quadrinhos, de novo, leva pra Guerras Secretas. Guerras Secretas é uma guerra multiversal de vários heróis de diversos universos lutando contra eles pra, tipo, salvar a própria terra deles, basicamente. Nos quadrinhos, o Dr. Destino, né, Dr. Doom, ele que tá por trás de tudo, né, na segunda edição, porque tem duas edições de Guerras Secretas. A primeira, se eu não me engano, é um cara chamado The Beyonder. Mas eu acho que não importa muito, né, Dr. Destino ou The Beyonder pro UCM, porque eu acho que, como já foi mencionado em Loki, né, a Guerra Multiversal, o próprio Kang fala isso, né, o He Who Remains fala no final de Loki, né, que é possível ocorrer diversas guerras multiversais, e a gente pode ter o Kang como vilão de Guerras Secretas. Ele que pode ser que tá por trás disso tudo. A gente sabe que o Kang vai ser um vilão forte nessa fase do CM, né? A gente sabe que ele vai aparecer na segunda temporada de Loki. A gente sabe que ele vai aparecer em Homem-Formiga e a Vespa no Quantumania. Ele vai ser o vilão principal daquele filme. Quem sabe em qual mais projeto ele vai aparecer. Ele pode aparecer em Guerras Secretas e ele pode ser o vilão de Guerras Secretas que vai colidir o universo, sabe? Então eu tô bem curioso pra ver como que vai ser no futuro. Mas outra coisa que eu também tô bem curioso, com muitas perguntas, é a Clea. Ela chega ali no final, já vou falar mais sobre ela. Calma aí, eu já vou falar sobre quem ela é. Mas uma coisa que eu acho interessante ali da Clea é que ela chega falando que o Doutor Estranho causou uma incursão, né? Uma incursão, e ele precisa junto com ela, né? Então eu me pergunto, qual multiverso, qual universo que o Doutor Estranho acabou fazendo uma incursão? Foi no universo dos Illuminatis? Foi no universo do Doutor Estranho Sinistro? Ou em algum outro universo, né? Porque a Clea ali no final, ela tava abrindo um portal pra dimensão escura. Então, aonde? Aonde que aconteceu essa incursão, sabe? Eu tô bem curioso. Porque parece que aquele universo do Doutor Estranho Sinistro já tava sofrendo uma incursão. Então eu não acho que era aquele. E o outro universo que a gente viu foi o do 616. Nossa, acabei de pensar em uma coisa. No 616 não, o dos Illuminatis. Mas eu acabei de pensar em uma coisa. E se a incursão que ele causou foi com o universo do Doutor Estranho Defensor? Eu acabei de pensar nisso. Porque a gente vê ele possuindo o corpo do Doutor Estranho Defensor no final. Que, por sinal, eu não falei, mas foi incrível. Então, e se ele ter feito isso de algum jeito, né? E aquele corpo tá nesse universo do CM, acabou causando uma incursão. Nossa, pô, eu acho que é isso. Eu acho que eu acabei de desvendar. Eu acho que eu acabei de desvendar isso daí. Então a Clea no próximo filme, Doutor Estranho 3, provavelmente. Eu acho que vai ser aí que eles estão indo. Eu acho que nesse filme, então eles vão visitar talvez o universo dos Defensores. Ainda mais que a Clea faz parte dos Defensores nos quadrinhos. De uma divisão dos Defensores. Nossa, que da hora. Eu não sei se vai ser isso, claro, teoria por enquanto. Mas eu gostei dessa teoria que eu acabei de fazer aqui. Pode ser o universo do Doutor Estranho Defensor. Que legal. Mas enfim, outra coisa que eu achei bem interessante que acabou acontecendo aqui, mencionada nesse filme, foi a menção de No Way Home, né? Sem Volta Pra Casa, do Homem-Aranha. A gente teve, finalmente, acho que a primeira menção fora um filme do Homem-Aranha que a gente tem do Homem-Aranha no CM. Eu acho que a gente não teve nenhuma outra menção do Homem-Aranha no CM, fora um filme do Homem-Aranha. Então é a primeira menção, legal isso daí, né? Mas o Doutor Estranho ele fala que eles já mexeram com o multiverso recentemente com o Homem-Aranha, e aí a América Chaves pergunta como que o Homem-Aranha ele é, né? Se ele é mais aranha do que homem, e ele fala mais homem. Mas ao mesmo tempo parece que tipo, eles não sabem quem é a identidade do Peter, o que faz sentido. Muita gente tava confusa com isso, meu pai mesmo ficou confuso com isso, de tipo, por que o Doutor Estranho tava lembrando do Homem-Aranha ali, não fazia sentido. Mas faz sentido, porque o Doutor Estranho, o feitiço dele fez apagar a memória do Peter Parker, não o Homem-Aranha. Tanto que é por isso que o Happy ele se lembra de conhecer a May pelo Homem-Aranha. Então todo mundo sabe quem é o Homem-Aranha, mas não sabe quem é o Peter Parker. Então faz sentido, né? Mas bom, a última coisa que eu quero falar aqui pra vocês é sobre a Clea. Não a Psylocke, não é a Psylocke de X-Men. Muita gente tava falando que achava que era a Psylocke, tipo, meu Deus, tem o mesmo negócio rosa que nem a Psylocke. Não é ela, não é ela. A própria Charlize Theron, né, que é a atriz da Clea, falou no Twitter, no Instagram que, né, é a Clea, né, então é a Clea, pode ficar tranquilo.
Mas pra quem que é a Clea? Muita gente tá se perguntando, quem que é a Clea? Quem que é esse personagem? E bom, basicamente, que nem eu já disse, a Clea é a amante do Doutor Estranho, né? A esposa dele em algumas histórias, algumas eles são separados, mas a maioria, se eu não me engano, eles são casados. Mas quem que é ela, sabe? Ela é a sobrinha do Dormammu. Lembra do vilão do primeiro filme Doutor Estranho? O que eu vim barganhar? Ela é a sobrinha do Dormammu. Mas você pode perguntar, mas como que... Por que ela se parece uma humana? Ela não é humana. Ela é metade Fatini, alguma coisa assim. Ela é sobrenatural, ela não é humana. Ela nem é metade humana, mas ela tem aparência humana. E ela é muito forte. Nos quadrinhos ela é a feiticeira suprema da dimensão escura. Ela é a feiticeira suprema daquela dimensão. Então ela é muito forte, né? E ela foi treinada pelo Doutor Estranho também. Então pode ser que no momento no UCM ela não é a feiticeira suprema da dimensão negra, mas ela pode acabar treinando com o Doutor Estranho e virando a feiticeira suprema da dimensão negra, né? Mas com ela aparecendo, né? E ela abrindo um portal ali pra dimensão negra no final, dimensão escura, eu não sei como que é em português. Com ela abrindo a dimensão ali, eu fico curioso pra ver se a gente vai ver o Dormammu no próximo filme do Doutor Estranho, né? A gente já teve ele como vilão no primeiro filme. E a gente com certeza vai mexer com o multiverso no terceiro ainda. Então, será que vai ser o Dormammu de novo? Ou será que vai ser um outro? Sabe, a gente ainda tem o Mordo. Aonde que o Mordo vai se encaixar nisso daí? A gente pode talvez ter uma série do Wong, que vai ter o Mordo como vilão. Seria legal, acabei de pensar nisso, seria legal. Mas, não sei, tipo, será que ele vai ser o vilão? Eu tô curioso pra ver quem que vai ser o vilão do filme do próximo Doutor Estranho. Se a gente vai ver o Dormammu como vilão, ou se ele vai ser só um personagem que também vai tá ajudando de algum jeito, não sei. Mas bom, eu quero tentar dar um pouco de contexto pra quem que é a Clea, um pouco mais ainda pra quem que é a Clea, o que acontece no futuro da história da Clea e que tá acontecendo recentemente, né, nas histórias dos quadrinhos, que ainda nem acabaram ainda. Então ainda nem dá pra saber como que essa história vai acabar, como que tudo vai acontecer, mas, bom, basicamente, sem muito detalhe, o Doutor Estranho, ele faz um acordo com Mephisto. Sim, Mephisto, de WandaVision, Mephisto. Oh, meu Deus, Mephisto. Será que ele vai aparecer no futuro? Certeza que vai, mas não sei, quero ver, tô curioso. Mas enfim, o Doutor Estranho, ele faz um acordo com o Mephisto pra salvar a realidade dele. E em troca, a Clea, ela esqueceria do Doutor Estranho, né? E o Doutor Estranho faz esse acordo, ele salva a realidade e a Clea acaba esquecendo dele. E depois de um tempo, ele acaba morrendo, e quando ele morre, né, esse feitiço que fazia todo mundo esquecer do Doutor Estranho acaba. E aí a Clea acaba se lembrando dele, ela se lembra de tudo isso daí, e aí ela acaba ficando com a capa de levitação e o olho de Agamotto. Ela fica com os dois. Então depois disso, depois que ela pega isso, depois da morte do Doutor Estranho, ela acaba virando a feiticeira suprema da Terra, né? Não só da dimensão escura, mas também da Terra. Então eu tô bem curioso pra ver se o próximo filme do Doutor Estranho vai ser o último dele, onde ele vai passar o manto pra Clea. Seria interessante, eu acho que a gente precisa de um pouco de desenvolvimento na relação da Clea com o Doutor Estranho ainda pra acontecer essa história, mas eu acho que poderia ser uma história interessante pra gente acabar o arco do Doutor Estranho, né, pra tipo, ser a morte dele, ser uma morte digna dele, onde ele salva a realidade, né, ele acaba morrendo, mas aí a Clea acaba pegando o olho de Agamotto, né, e ela acaba decidindo proteger a Terra do 616. Seria bem interessante, tô curioso pra ver como que vai ser o futuro do CM, mas a gente pode ter uma ideia mais ou menos do que pode acontecer vendo um pouco dos quadrinhos. Mas enfim, meu Deus do céu, eu falei muito aqui, a gravação tá em 2 horas, eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar. Espero que vocês tenham assistido até o final. Se você assistiu até o final, parabéns, porque acho que vai ficar muito longo isso daqui. Mas enfim, eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like aí embaixo, considere se inscrever no canal, que realmente me ajuda bastante. Se quiser me apoiar ainda mais, pode dar uma olhada no meu Twitter, no meu Instagram na descrição. Sempre que eu posto vídeo aqui no YouTube, eu divulgo lá também, segue lá pra perder nenhum vídeo. Mas então é isso, e até a próxima. Fui!